Olá, alunos do sétimo ano, nós estamos aqui para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos falar sobre as aves e mamíferos. Bom, com relação aos outros filos, as aves e os mamíferos têm um aspecto evolutivo que foi muito importante, que é a endotermia. A gente viu que os outros animais eles eram ectotérmicos, então a sua temperatura corporal era regulada de acordo com a temperatura do ambiente. Já no caso das aves e dos mamíferos, eles são endotérmicos, ou seja, ele tem a capacidade de utilizar o metabolismo para produzir o calor, ou seja, eles têm uma temperatura constante, como no caso de nós, seres humanos. Vamos começar falando sobre as aves. As aves têm algumas características gerais, tá? Como adaptações que facilitam o voo, né? Que é uma das principais características das aves. Então, essas adaptações são as asas, as penas, os sacos aéreos, que vão estar localizados próximos aos pulmões, que vão ser importantes para deixar o animal mais leve para o voo. Os ossos pneumáticos, que são ossos ocos, né, que vão tornar o animal mais leve. Presença de quilha ou carena, que é um osso que vai ajudar na movimentação das asas. E o formato aerodinâmico, né, que vai fazer com que ela perfure o ar com maior facilidade. Agora vamos falar, né, das características gerais. As aves vão ter o corpo recoberto por penas, isso vai ser muito importante para proteger, né, e manter a temperatura corporal. Eles são animais bípedes, então tem um par de pernas e os membros superiores são modificados para asas. Eles vão ter maxilares transformados em bico para poder se alimentar e esse bico normalmente não tem dentes, então o bico é bastante resistente. Eles vão ter um sistema digestório completo, então começando aqui pela boca e terminando na cloaca. Por quê? Porque eles não têm um ânus, tá? Então todos os canais corporais vão desembocar aqui nessa cloaca. Então o xixi, o cocô e a reprodução sexual deles vai acontecer pelo mesmo orifício. Sistema respiratório pulmonar, então eles respiram por pulmões. Sistema circulatório, eles vão ter um coração com circulação dupla e completa. E o coração tem 4 cavidades, né? O sistema nervoso é bem desenvolvido, tendo como base o encéfalo. Outra característica, eles vão ter a seringe, que é um órgão que vai auxiliar no canto, que ele está localizado próximo à traqueia. Vamos continuar falando agora da reprodução. Eles têm sexos separados, ou seja, são dioicos. A fecundação das aves é interna, tá? Eles são ovíparos, ou seja, as fêmeas colocam ovos. E o desenvolvimento é direto, então do ovo vai nascer um bebê igual à mãe e ao pai, tá? Então aqui do lado vocês podem ver na imagem esse ovo, né? Eu vou ter a albumina, o saco vitelínico, a gema, o core, o âmnion. Tudo isso vai ser importante para nutrir o embrião até o nascimento do mesmo. Vamos agora para a classificação das aves. As aves elas podem ser classificadas em ratitas ou carenatas. Então, as ratitas são aquelas que têm as asas atrofiadas ou ausentes e o externo sem quilha. Então, eles não vão ter quilha, então eles não conseguem voar, porque as suas asas não são bem desenvolvidas. Já as carenatas, elas vão ter as asas bem desenvolvidas com a presença da quilha. Agora vamos falar sobre os mamíferos. Bom, os mamíferos, a principal característica é que ele tem pelos corporais para ajudar a manter a temperatura. Eles vão ter glândulas, principalmente a glândula mamária, que vai dar origem ao nome, então mamíferos, graças a essas glândulas. Fora isso, eu também tenho as glândulas sebáceas e sudoríparas. A sebácea vai secretar gordura e a sudorípara suor, que também vai ajudar na manutenção da temperatura corporal. A respiração é pulmonar, tá bom? O sistema digestório é completo e os mamíferos são dotados de dentes para ajudar na alimentação. A circulação é fechada, dupla e completa, tá? Com o coração com 4 cavidades. O sistema digestório ele vai variar um pouquinho no caso dos ruminantes, tá? Que eles vão ter a questão da primeira e segunda deglutição, tá? Para poder que ele consiga ingerir o capim no caso das vacas.
E o sistema nervoso é dotado de um encéfalo que vai comandar todas as funções corporais. Então, com relação à reprodução, são animais dioicos, ou seja, têm sexos separados. A fecundação também, igual das aves, é uma fecundação interna, então tem a cópula. São animais ovíparos ou vivíparos, ovíparos somente no caso dos monotremos. E aí a classificação, né? Eles podem ser monotremos, marsupiais ou placentários. Monotremos quando ele coloca os ovos, no caso do ornitorrinco. Marsupiais quando tem o marsúpio, né? Que o desenvolvimento do bebê ele termina nessa bolsa. E placentários quando eles nascem diretamente da placenta da mãe, certo? E aí, para a gente terminar a aula de hoje, eu vou passar o trabalho de vocês, tá? O trabalho de vocês, como é que vai ser? Vocês vão escolher um mamífero, vão falar sobre o seu habitat, ou seja, o local onde esse mamífero habita, os hábitos alimentares, do que ele come, as características corporais, né? Se ele é aquático, se ele é terrestre, se ele tem pelos, o que é que ele tem no seu corpo. Seus predadores, então o que pode caçar aquele animal e alguma curiosidade que você achar. O trabalho ele deve ser feito em folha de papel ao maço, né? Deve conter uma capa. Na capa deve ter o nome da escola, a disciplina, o nome do professor, o seu nome e a série. Deve ter também figuras, certo? Que representem esse mamífero. Esse trabalho ele tem a data de entrega até o dia 24/11. Vocês podem tanto fazer o trabalho e entregar na escola, como vocês podem me enviar, né, esse trabalho por foto, desde que a foto seja legível. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.